E o Bom Dia Produtor de hoje é especial. Durante todo o programa estaremos falando sobre orgânicos. E a procura por orgânicos cresce a cada ano em todo o mundo. As pessoas buscam uma alimentação mais saudável, livres de agrotóxicos e, com isso, os orgânicos estão em alta. Hoje o assunto é orgânico, falaremos também sobre o boi orgânico, a produção do boi orgânico. E é esse que é o assunto do Bom Dia Entrevista. E o assunto de hoje é sobre a produção do boi orgânico. Para falar mais sobre orgânicos e sobre esse assunto, eu recebo aqui no Bom Dia o presidente da ABPO, Associação Brasileira de Pecuária Orgânica. Vou conversar com o Leonardo Leite de Barros. Leonardo, muito bom dia para você. Bom dia, obrigado pela oportunidade. Vamos falar muito hoje sobre os orgânicos que crescem a cada ano pelo mundo. E vamos explicar primeiramente para quem nos assiste como que é feita a produção do boi orgânico. Existe um diferencial e qual que é esse diferencial? Eu vou contar a história um pouco do nascimento desse. Ele passou a ser um produto, na verdade, o produto orgânico, né? Isso começa lá no final dos anos 60 com a comunidade hippie e que resolve fazer uma produção absolutamente natural. Aí você tem décadas de desenvolvimento disso, que culmina com uma legislação que regula como produzir qualquer tipo de alimento ou produto orgânico, né? Então, para se produzir o boi orgânico, como qualquer outro tipo de alimento orgânico, você tem uma instrução normativa, que é uma IN, né? Então, dentro dessa instrução normativa, estão lá normatizadas todos os processos produtivos, como é que você precisa fazer, né? E todos esses processos são auditados. Explica para a gente na prática o que pode, o que não pode na produção do boi orgânico. Não, basicamente, a produção do boi orgânico, você não pode dar nenhum produto químico para o animal, quer dizer, a gente não utiliza remédios químicos, então a gente trata os animais, quando trata, com homeopatia ou fitoterápicos, né? O animal, basicamente, ele vive livre, né? Produzir orgânico é dar muita alimentação e conforto ao animal. Entendeu? Uma coisa que gera muita dúvida no pecuarista, nós estamos falando para vários produtores que nos assistem pelo Brasil inteiro e também pela internet, existe a dúvida, boi orgânico e o boi verde. O que você pode explicar para a gente qual a diferença entre o boi orgânico e o boi verde? Na verdade, o boi verde é só uma terminologia que foi criada, né? O boi brasileiro, a carne brasileira, você pode dizer que ela é verde, porque basicamente a produção de carne no Brasil todo, ela é oriunda de pasto. O orgânico é diferente. O orgânico você tem que seguir essas normas que eu me referi agora há pouco, né? Então, além de não usar nenhum produto químico para tratar o animal, você não usa nenhuma adubação química ou inseticida ou herbicida nas pastagens, né? Você tem que estar com a sua situação ambiental absolutamente resolvida, né? Quer dizer, então, na verdade, o orgânico pega aquele tripé da sustentabilidade que diz respeito ao ambiental, social e o econômico e acrescenta a não utilização de nenhum produto químico. Então, a nossa carne, ela é livre de qualquer resíduo. Eu posso contar o que aconteceu agora 2 meses atrás. A gente recebeu uma visita de alguns cientistas, algumas pessoas ligadas à análise de resíduo em carne, né? Você sabe que todo alimento, ele existe um percentual de resíduo, né? Então, para que eles criassem um baseline, eles vieram e fizeram uma análise profunda da carne orgânica nossa aqui. E o resultado foi que hoje eles utilizam como livre de resíduo exatamente a carne orgânica.
Nós temos uma tabela aqui que fala sobre o boi verde e o boi orgânico. Primeiramente, nós vamos ver o boi orgânico, para a gente fazer uma comparação. Nós podemos ver o boi orgânico primeiro? Olha lá, o boi orgânico, criado a pasto, sem agrotóxico. Adubação verde, é proibido usar ureia, confinamento somente 90 dias antes do abate, suplementação com alimentos de origem exclusivamente vegetal, dos quais tem que ser ali, eu não estou conseguindo enxergar aqui, 90% orgânicos, sal mineral, medicamentos homeopáticos, fisioterapia e acupuntura contra parasitas, pode vacinar, antibióticos são proibidos, transferência de embriões é proibida e área de criação de estar de acordo com as normas de meio ambiente. Esse daqui é o boi orgânico. Agora vamos ver na comparação com o boi verde. Nós temos uma segunda tela. Posso fazer uma colocação? Sim. Você podia voltar com relação ao boi orgânico, tem algumas coisas ali que não estão corretas. Sim, vamos ver. Na verdade, o confinamento, eu diria que eu não chamaria de confinamento como ele é feito tradicionalmente. Como a gente precisa ter esse animal durante o ano todo, a gente suplementa ele com alguma alimentação proveniente de grão, mas esses grãos são preferencialmente produzidos de forma orgânica também. Certo. Ou num percentual muito pequeno, mas que não sejam provenientes de agricultura transgênica. Entendi. Entendeu? Não OMG. Então? Entendeu? Então, na verdade, nós não temos confinamento na produção orgânica. Nós temos um adensamento natural e isso começa agora na época da seca, né? Então, como tradicionalmente a gente entende o que é confinamento, eu queria ter colocado essa colocação. Perfeito. Os medicamentos são homeopáticos, né? Então, a homeopatia hoje, na área pecuária, ela é muito adiantada. A gente tem pesquisas muito bem realizadas e com muito sucesso, né? Vamos ver agora o boi verde, na comparação? Nós temos uma segunda tabela onde fala do boi verde, criado a pasto, sem agrotóxico, adubação verde, fertilizantes sintéticos no pasto, ureia permitida, confinamento somente 90 dias antes do abate, suplementação com alimentos de origem exclusivamente vegetal, sal mineral, áreas de criação devem seguir as normas do meio ambiente, pode usar medicamentos alopáticos contra parasitas, recebe vacinação, é permitida transferência de embriões e recebe antibióticos se necessário. Existe pouca diferença, na verdade, né? Na verdade, existe uma diferença imensa, né? Porque, como eu disse no início, o boi verde é uma terminologia, né? Você pode, eu tenho boi verde, mas quem é que audita os processos de produção que você tem na fazenda? Onde é que estão essas regras escritas, estabelecidas e dizendo que você tem que seguir e que você segue? Essa terminologia foi criada, então, a partir do boi orgânico? Ela foi criada, na verdade, porque o Brasil ainda é um exemplo de carne produzida a pasto. Se você comparar a pecuária brasileira com qualquer pecuária, vamos falar, mesmo a argentina e a uruguaia, aí nem dizer da americana e da australiana. Então, a gente ouviu e isso foi se repetindo, dizendo que o Brasil tem boi verde. Mas, na verdade, isso é só uma terminologia. Perfeito. Vamos falar agora do mercado. Qual que é o número de animais que são considerados orgânicos no país? Vamos fazer um comparativo também com outros países, já que você falou da Argentina e outros países. Como que está esse mercado de produção do boi verde aqui no estado e também no Brasil inteiro? Bom, no Brasil, a gente iniciou a comercialização em 2005 com uma parceria com o JBS, isso já se acabou há alguns anos atrás. E nós tomamos um outro caminho que foi alianças mercadológicas dentro da cadeia produtiva, né? Hoje nós temos algumas sólidas alianças que envolvem um frigorífico aqui do nosso estado, que faz o abate, a desossa, o porcionamento e produz aquela carne para algumas marcas famosas ligadas à salubridade, essa coisa toda, né? Hoje nós somos os maiores produtores de boi orgânico do Brasil
Talvez da América do Sul, porque essas são informações ainda difusas. Então, né? Mato Grosso do Sul é um polo do boi orgânico. Mato Grosso do Sul é hoje, sem dúvida nenhuma, o maior produtor de carne orgânica do Brasil. E a certificação para que se venda esse boi orgânico, existe uma certificação? Exatamente. Existe uma instrução normativa, quer dizer, é uma norma que foi instituída pelo governo brasileiro e essa norma é auditada por uma empresa independente que vem à sua propriedade e ela audita se você está seguindo todas aquelas normas. Se você estiver seguindo todas as normas, você recebe um selo e esse selo diz que o seu produto é orgânico, garantindo ao consumidor que aquele animal foi criado segundo as normas estabelecidas por essa instrução normativa. Eu gostaria de falar mais sobre o boi orgânico, mas para a gente encerrar, tem uma pergunta que não posso deixar de fazer. Com a Operação Carne Fraca, aumentou a procura pelo boi orgânico, pela carne orgânica? Olha, eu infelizmente vou dizer que aumentou, porque eu acho que a carne brasileira é uma carne saudável como um todo, né? E a carne orgânica, ela é um segmento, né? Ela é um nicho de mercado e deve continuar como tal. Mas o que a gente está vendo são esses desmandos, né? A gente precisa cuidar do JBS como empresa, mas tirar aqueles caras que fizeram esses desmandos de lá do comando dessa empresa. A gente precisa tirar esses maus elementos do mapa e tocar a nossa vida, porque a pecuária é pujante, é decente, é competitiva e a nossa carne é saudável, né? Então, para a gente encerrar, última pergunta. Para o pecuarista, é vantajoso produzir carne orgânica, boi orgânico? é vantajoso. A gente trabalha sob demanda. É rentável? Né? Hoje a gente está batendo 300 a 400 animais por semana. A gente recebe um percentual que gira em torno de 10% a 13% acima da arroba do boi. Perfeito. Muito obrigado pela participação. Obrigado a você. Nosso tempo aqui é curto, mas o assunto é muito interessante. Ficaria aqui mais tempo falando com o senhor sobre o assunto. Falamos com o Leonardo Leite de Barros, presidente da ABPO,